Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Globo Rural. Eu tô aqui, ó, com um cafezinho. Cadê seu cafezinho, Paulo? E com o Paulo, eu sou a Mona Lisa Pelicione, eu sou jornalista do agronegócio e nós vamos falar um pouquinho sobre café, né, Paulo? Por isso nós estamos aqui tomando o nosso cafezinho. O Paulo é gerente de negócios de colhedoras da Jacto. E a Jacto tem uma história interessante, né, Paulo? Porque foi a Jacto que criou a primeira colhedora de café do mundo. Então conta pra gente essa história aí que tá todo mundo querendo saber. Isso aí, Mona Lisa. A Jacto, ela foi a empresa que desenvolveu a tecnologia de colheita de café. Isso aconteceu bastante tempo atrás, né? A Jacto é uma empresa que foi fundada pelo seu Suji Nishimura, né? Foi um imigrante japonês e ele iniciou as atividades desenvolvendo as polvilhadeiras, né? Na região ali de Pompeia. Então, no final dos anos 70, a Jacto já era uma empresa de médio a grande porte. E ela foi procurada pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Café, para desenvolver uma tecnologia de colheita para poder evoluir com com a mecanização da colheita de café no Brasil. E naquela época, a Jacto era uma empresa do porte médio e grande, mas ainda fazia produtos mais simples, pulverizadores, Eu polvilhadoras. sei bem dessa história, porque não é a primeira vez que eu tô falando com o Paulo, né? Te entrevistando, né, Paulo? Que a gente já fez um trabalho com a Jacto há muito tempo. Para falar a verdade, Paulo, a Jacto foi uma das primeiras empresas que eu comecei a trabalhar com o agronegócio. Você sabia disso? Então, muito do que eu sei hoje do agro, eu aprendi com você, inclusive, e com todo o time da Jacto. E eu admiro demais essa história do seu Sunji Nishimura, é uma história de humanização que ele é de muita verdade, né? Então você contando isso, como ele criou, eu fico até emocionada de verdade, porque é bonito de ver. Interessante, Mona Lisa, que quando ele foi desafiado a fazer a colhedora de café, logo no início da imigração, quando ele chegou no Brasil, ele chegou a colher café. E ele falava que era um trabalho muito árduo, Manual, muito difícil. né? Então, quando o Instituto Brasileiro do Café procurou ele para fazer esse desenvolvimento, ele aceitou também pensando em facilitar a vida do agricultor. Então, para conseguir fazer esse desafio, ele teve que montar uma estrutura de engenharia na Jacto, que naquela época não tinha, né? Então, ele formou todo um corpo de estrutura de engenharia e foi a partir do momento do desenvolvimento da colhedora que a Jacto começou a ter essa estrutura de engenharia mais desenvolvida e a desenvolver produtos de maior tecnologia. Então, além de ser um marco importante para a cafeicultura do Brasil, para a Jacto também é um marco muito importante, porque a partir do desenvolvimento da colhedora é que a Jacto também conseguiu ampliar suas atividades e começar a produzir produtos com mais tecnologia, né? E de lá pra cá, só evolução, né, Paulo? Porque foram lançando novas colhedoras. Conta essa história aí pra gente. O começo não foi muito fácil. O começo o desenvolvimento durou um pouquinho mais. Eles pensavam em desenvolver em 3 anos, acabou durando mais 7 anos o desenvolvimento, né? E na época precisava também desenvolver os cafezais para ter a máquina preparada para Eles isso. tinham que estar preparados, porque senão a máquina não ia trabalhar bem lá. Exato. E esse foi um processo um pouco lento. Então, Teve que trabalhar com os produtores também. mudar a maneira como eles cultivavam o café, deixar mais sistematizado. Então esse foi um processo que demorou um pouco também. Então logo após lançado a máquina, demorou um período para os cafeicultores adequassem os cafezais para que a máquina pudesse trabalhar. Então acho que foi um período bastante longo, mas acho que tiveram um sucesso muito grande na época, né? Porque hoje não dá para pensar no cafeicultura sem com a Colhedora. colheita mecânica. Não tem como. Não tem mais mão de obra, né? Não tem mais mão de obra disponível. Além do que a colheita manual do café é uma tarefa muito árdua, muito difícil para as pessoas fazerem. Então as pessoas normalmente não querem mais fazer isso, né? Então é necessário hoje para cafeicultores Investir em tecnologia. E essa colhedora, que é a K3000, ela foi sofrendo não, né? Foi tendo atualizações durante os anos, né? E esse ano tem atualização também. Exato. No início ela nasceu como K3, né? Então ao longo do tempo elas foram tendo várias atualizações, várias melhorias, né? Várias tecnologias. E hoje o que a gente está mostrando aqui na AgriShow é a K3000. A K3000 está trazendo inúmeras inovações tecnológicas. Por exemplo,
ela tem um alinhamento automático. Então a máquina sozinha, ela vai fazendo o melhor caminho, acompanhando aí a linha de plantio dos cafés, para evitar perdas de grãos, né? Outra vantagem que ela está trazendo também muitos dos cafés que a gente plantados, principalmente em São Paulo e sul de Minas, eles são plantados em áreas muito inclinadas. Então a colhedora, quando estão trabalhando nessas áreas muito inclinadas, ela tem um sistema que ela nivela a máquina para que ela fique na mesma vertical do café e que possa colher melhor o café. Isso a gente está trazendo esse ano, já ela faz esse nivelamento automático. Então antes o operador tinha que estar nivelando isso manualmente, agora ele nivela automaticamente. Então praticamente a colhedora hoje ela anda direcionando automaticamente no cafezal, né, e também nivelando. Então o operador pode pôr atenção nele em outras partes importantes da colheita, como por exemplo o derriçador está derriçando bem. Então isso aumenta o conforto para o operador e aumenta também a produtividade dele. Porque ele não precisa ficar preso naquela informação, né? Ele consegue otimizar o tempo dele com outra informação. E você trouxe um ponto interessante sobre as regiões. Então significa que a colhedora de café da Jacto, que é pioneira na criação aí de colhedora, ela serve para vários tipos de produções? Correto. A gente tem o café arábica, que foi mais tradicional, que iniciou a mecanização, né? Mas recentemente a gente tem uma área muito importante no Brasil também, que são a área de café do Conilon, que normalmente é plantado em Espírito Santo, sul da Bahia, Rondônia. Então esse processo de mecanização do Conilon, ele começou mais recentemente. Então 2, 3 anos atrás nós começamos com esse processo de mecanização, né? A parte de dificuldade de mão de obra tá bastante grande lá também, o pessoal não consegue mão de obra. Como eu falei inicialmente também, não é um trabalho fácil, colheita manual de café. Então a gente tem desenvolvido também as colhedoras para estar trabalhando nessa área de Conilon, para fazer essa colheita mecânica. E a gente está vivendo uma alta histórica no preço do café. Isso, para o produtor rural, ter ali uma colhedora que tem todas essas inovações tecnológicas. Isso contribui muito também agora nesse momento, né? O produtor que já tinha colhedora antes se deu bem, é isso? Exato, e assim, cada vez mais com esse preço do café, o cafeicultor pode estar investindo em tecnologias para melhorar a sua produtividade, né? E muitas vezes a gente pensa que essas tecnologias são só para os grandes produtores de café, né? Não, parte de colheitas, ela tem também ajudado o pequeno produtor de café. Porque mesmo que o pequeno produtor tenha uma área pequena de café, ou ele pode alugar uma colhedora de algum prestador de serviços, ou o que tem acontecido muito hoje também, são feitas associações. Então vários pequenos produtores se associam, compram uma colhedora e aí eles fazem uma colheita manual, conseguindo manter também o pequeno produtor nessa atividade da feitura. Assim todo mundo consegue produzir mais, né? Tem mais produtividade, porque acaba otimizando ali o tempo da colheita. Isso. Então a gente consegue manter a atividade também dos pequenos e dos grandes, né? Ô Paulo, e a gente pensando em todas as inovações, às vezes acaba sendo assustador para o produtor também, porque é muita tecnologia, né? Como que você vê tudo isso? Porque tem telemetria, tem muita inovação. Os produtores estão cada vez mais acostumados com tecnologia, né, mas antigamente o pessoal tinha um certo receio com tecnologia, mas hoje todo mundo usa o celular, todo mundo tem essas informações disponíveis e a gente está trazendo também para a colhedora agora a telemetria. Através da telemetria, o cafeicultor ele pode ter acesso a todas as informações. Se na propriedade dele tiver cobertura de celular, ele tem acesso a todas as informações instantâneas do que está acontecendo com a colheita. Então ele consegue ter um gerenciamento muito melhor da colhedora e ele consegue com isso ter uma produtividade melhor e também tem mais ganhos, né? E consegue acessar de qualquer lugar que ele tiver também. De qualquer lugar, então através do celular dele. Mas é muito bom, né? Através do aplicativo do Next, ele consegue baixar, ver as informações e ter de forma real todas o que está acontecendo durante a colheita dele, né? Muito interessante. E como que está o futuro aí? O que a Jacto está preparando? A gente sabe que a Jacto está sempre inovando para facilitar a vida do cafeicultor. O que vem pela frente? Conta pra gente.
A gente busca novas tecnologias, né? Então tem alguns desafios que a gente tem pela frente, como por exemplo, cada vez mais o cafeicultor tem buscado colheitas seletivas. Então novas tecnologias que a gente vem buscando para que o equipamento possa fazer isso. Então o que a gente precisa trabalhar ainda que a gente não tem? Que a gente possa mapear, por exemplo, qual é o nível de maturidade que o grão está, para a máquina se autorregular e derriçar somente o grão que está pronto e não derriçar o grão verde ainda. Então esse é um tipo de tecnologia que eu acho que ao longo do tempo a gente está buscando chegar para conseguir cada vez mais aumentar a qualidade e ajudar o cafeicultor a ter um café de mais qualidade aí. Muito bacana. Só para a gente reforçar então, o produtor que investe em uma tecnologia hoje como a K3000, quais são os benefícios para ele? Vamos listar aí para ficar na mente. Então vamos lá fazer o check. Com o nivelamento e o alinhamento, ele tem menos perdas de grãos, porque ele andando mais alinhado junto ao pé, ele tem algumas lâminas que ficam embaixo da máquina. Quanto mais alinhado, mais fechado essas lâminas ficam. Então ele reduz a quantidade de perda de grãos para o solo. Com relação ao nivelamento, quanto mais nivelado a máquina em relação ao pé, menos danos a planta sofre. Então, se ele sofrer danos esse ano, ele acaba perdendo produtividade para o próximo ano. Então, o nivelamento ajuda a reduzir os danos na planta e aumentar a produtividade para o próximo ano. E a telemetria, ela ajuda o produtor aí a ter um melhor gerenciamento do equipamento. Então, ele consegue ter o equipamento mais tempo disponível dentro da propriedade colhendo e assim ter um ganho de produtividade também. Não tem como não investir, né? Não tem como investir com Um o retorno produtor garantido. que é empreendedor precisa ter acesso a essa colhedora, sem dúvidas. Correto. Paulo, muito obrigada. É sempre um prazer falar com você. É muito bom falar sobre café, sobre jacto, colhedora, então foi um prazer estar aqui nesse podcast, esse episódio especial aqui na AgriShow contigo. Eu que agradeço e convido a todos a visitar a gente no stand da Jato ali para ver pessoalmente as novidades. E para tomar um café, claro, né? Que tem café. É isso aí. Então chegamos ao fim desse episódio especial aqui na AgriShow. E se você quiser acompanhar esse episódio, você pode acessar o canal do YouTube ou as plataformas de áudio e procurar por Globo Rural Cash. Esse episódio foi apresentado pela Jacto. Até a próxima!